Seja muito bem-vindo, boa tarde, um abraço. Boa tarde, Júnior Brasil, aos amigos da bancada, a vocês lá da Rádio América, o pessoal da TV Horizonte, é sempre um prazer estar aqui. Clássico Cruzeiro e Atlético é aquele jogo que começa uma semana antes, termina uma semana depois, mas dessa vez agora está um pouco mais tranquilo. Talvez por causa dos desfalques que a gente tem, né, também. A gente não vai falar, que talvez o Júnior venha falar mais na frente sobre isso aí. Mas a grande preocupação hoje, realmente, é por parte do Atlético, porque ele está pegando um Cruzeiro praticamente inteiro e o Atlético meio desmontado, meio sem estrutura ainda, uma vez que o Sampaoli está montando um time para poder terminar esse campeonato com dignidade e terminar também sem cair para a zona do rebaixamento. É isso aí, Júnior Brasil, um abraço para você e para todos. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, ele, inclusive, depois do jogo, falou tudo aquilo que eu já disse e disse até que o Cruzeiro tentou montar uma estratégia, mas não, ele vai seguir toda a programação da CBF, então algo que fica muito difícil da gente imaginar, tanto o Alonso quanto o Fabrício, para o jogo de amanhã. E o desgaste, né? Você joga, tem pouco tempo para recuperar, viagem longuíssima, então fica assim um pouco complicado. Mas isso não pode marcar a carreira do jogador. Jamais. Eu estava observando o lance, o primeiro ele realmente travou e na bola recuada e acabou gerando o gol do Japão. A segunda foi aquela bola que o cara bateu, ela pegou na coxa dele, entrou para o gol, coisa que pode acontecer. Mas sabe por que isso aí aconteceu, Júnior Brasil? Só porque ele estava em campo. Porque aquele cara que não está em campo, ele prefere criticar. É o que você disse aí. Nós temos que parar com esse negócio de crucificar tudo e todos. Nós temos que dar apoio quando erra. Nós conhecemos o futebol do Fabrício Bruno, conhecemos o futebol do Júnior Alonso. Então, gente, é momento de dar apoio a esses rapazes. Copa do Mundo chegando, o sonho deles é disputar uma Copa do Mundo e quando tem um jogo desse, o cara fala, poxa, será que vocês vão avaliar a minha carreira inteira por um lance que eu cometi ali de falha? Não, não pode ser assim. Vamos dar apoio e imagina, a viagem de ambos que estão voltando da Ásia para Belo Horizonte é uma viagem longa que você está contra o tempo, já que o Japão está um dia na nossa frente, 12, 13 horas na frente, então esse cara vai viajar com a cabeça a mil. Então, um negócio interessante, não é bom que ele chegasse a tempo para poder jogar um clássico amanhã, porque teria o desgaste de uma viagem de 24, 30 horas mais ou menos, além do lado psicológico que mexe muito, viu, Júnior? E aí, Elvésio? Acho bacana, eu acho que tudo aquilo que você resgata a parte histórica, que de onde começou, por onde passou, aonde está e aonde pode chegar, eu acho que nós temos que valorizar tudo isso aí. E se nós estamos aqui hoje, nós sabemos do passado porque alguém foi contando a história, alguém foi armazenando, alguém foi tirando fotos, foi filmando, foi registrando. Esse registro é sempre muito importante e parabéns aos organizadores. Elvésio? Cruzeiro e Atlético é um jogo à parte, né? Um campeonato à parte. As duas torcidas ficam naquela expectativa, coração batendo forte. Eu me lembro o Atlético de Reinaldo, Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo e companhia. E o Cruzeiro com Bendelac, Jacinto e Tobi. O Cruzeiro foi lá, ganhou de 1-0 do Atlético, era o melhor time do Atlético, talvez um dos melhores times de todos os tempos. Então, o Cruzeiro e Atlético é aquela incógnita, né? É uma interrogação danada, porque a gente sabe que no futebol, aquele time que às vezes está em crise, ele cresce muito. E é o que pode definir a fase do clube. Porque o Atlético, se ele ganha do Cruzeiro, ele ganha moral para enfrentar os demais. E um detalhe, né, que a torcida do Cruzeiro está preocupada. Dos pontos que o Cruzeiro perdeu, a maioria foi para time preto e branco. Então, abra o olho, Cruzeiro. Agora não é hora de entregar mais pontos dessa maneira não, né, o Júnior? A pergunta que eu te faço, sim ou não, o Japão abriu o olho diante do Brasil? Cara, os japoneses estão... Não, a pergunta era sim ou não. Abriu, era sim ou não? Abriu. Então pronto, abriu. Os caras estão... Essa não é uma piadinha típica Você dele? É um cara esperto. É típica tá sua. Ele fugiu ele respondeu. Agora quando ele faz a dele, ele para e fica olhando assim, esperando. Esse é muito difícil esse homem. E sempre falou que torcida ganha jogo. Nessa, como é que fica, Elvésio? Galo está com a vantagem representativa? A primeira preocupação é se a torcida do Atlético dessa vez comprou ingresso para ir no estádio ou se eles tiveram que doar para a instituição de caridade também. Preciso bater nessa tecla, porque o Atlético, o torcedor está fugindo. Será que ele está aguardando dinheiro para vir no Clássico Cruzeiro e Atlético?
Agora, amigo, o gramado pode decidir um jogo, porque uma bobeira que você der pode travar a trave da sua chuteira, pode vir uma contusão e complicar aquele esquema tático, técnico que o treinador preparou todo. Agora, a torcida realmente faz diferença. A torcida do Atlético sempre jogou junto com o time no momento bom. Será que nesse momento que está aquela interrogação grande, que está deixando o Sampaoli cada vez mais careca, vai ajudar? Vamos aguardar isso para ver. E você não tem o Júnior Alonso, ou seja, você está de mãos bem atadas. De mãos atadas, entre aspas. Nós temos que... Mão fraturada. Mão fraturada também, né, rapaz? Vamos pensar que o Everson vai jogar. E quando o Everson joga, ele ajeita muito a defesa ali atrás. É um cara que tem experiência, tem conhecimento, bom jogador. Por que vamos pensar se ele vai jogar? Tem alguma dúvida pairando sobre ele? Por um detalhe simples. Jogador de futebol, ele treina. E num treino você pode ter uma contusão. Você pode levantar de manhã, cair no banheiro. Você é um homem cauteloso. Tá? Então, gostei. Prevenido. Exatamente. A gente tem que pensar nesse aspecto. Mas vamos pensar o seguinte. O treinador está fazendo uma série de treinamentos, de coletivos, de palestras, mostrando o jogador aonde que ele vai jogar, aonde que ele vai atuar, como ele vai atuar. Então, amigo, lembra da história do Gladstone com o Vanderlei Luxemburgo. E eu disse aqui, é hora de separar os homens dos meninos. Não tem esse negócio de você tem 15 anos, 17 ou 30 anos. Se você estiver preparado, você vai entrar e vai mostrar serviço. Essa garotada está preparada para entrar em campo, independente da função, que muitas vezes ele pode chutar com a direita, mas vai atuar mais pelo lado esquerdo e ele pode entrar e pode arrebentar e ser o jogo da história, da vida dele. Mas eu achei até o Grêmio chegando por uma certa facilidade em alguns momentos e o Atlético meio perdido defensivamente. Ô Júnior Brasil, o primeiro detalhe ia falar do jogo de amanhã. O Hulk, desde que ele chegou ao Atlético, o Atlético fez 17 gols no Cruzeiro e o Hulk fez 9. Então, quer dizer, mais de 50% dos gols. Então, acho que é um caso a pensar se o Hulk joga ou não joga, já que o pessoal está naquela dúvida se o Hulk deve entrar no início ou se deve entrar no segundo tempo. E voltando aí para o garoto sub-17, o que me surpreendeu é vendo o time do Atlético jogando todo recuado. E o Grêmio o tempo inteiro. Para com esse negócio, gente. Se você quer ganhar de alguém, na sua casa ou fora de casa, vai para cima. Mostra aquilo que você é. Se saiu um jogador, o Vitão não foi, entrou um outro, mas você tem um sistema de jogo. Eu tenho observado que o Atlético, desde o ano passado, do time de cima, do Milito, o Atlético tem esse sistema de querer jogar muito atrás, tentando explorar os contra-ataques. Esse é o futebol feio. Eu acho que o Atlético, se ele quer ganhar agora o título, ele vai ter que jogar para cima. E se ele vai ter que jogar para cima para fazer no mínimo 3 gols para levar a decisão para os pênaltis, ele vai se expor muito mais e pode tomar uma goleada na Arena MRV. Ô, gente, é hora de jogar de cabeça erguida, mostrar capacidade sem ter medo de perder um jogo. A vida funciona assim. Se você tem medo de ganhar, de perder, você nunca vai ganhar. Esse é o grande problema na vida. A pergunta é boa, né? Eu poderia até responder para você que depois do jogo eu falaria quem. Mas vamos acreditar aqui agora. Lucas Silva pode ser esse cara, o Príncipe Celeste ali, ele sempre faz diferença nos cabelo grandes bonito. Jogos. O cara tem um cabelo bonito, rapaz. O cara é boa aparência, o cara fala bem, frequenta até a igreja lá, onde eu frequento também. O cara é top, o cara é cruzeirense, é raçudo. Manda um abraço lá pro padre. Qual igreja que é? No bairro Ouro Preto aqui, né? Então, rapaz, todo dia tem um padre diferente, né? O padre Márcio é o gestor da igreja, que toda igreja tem seu diretor, é um cara espetacular. Abraço para ele lá e para todo mundo lá da Igreja Divina Providência, no bairro Ouro Preto. Amanhã eu estarei narrando esse jogo pela rádio SCA também, viu? Atendendo o pedido do meu amigo Breno para narrar um gol do Caio Jorge. A minha netinha também, Olívia, sempre fala, vovô, pede o Caio Jorge fazer o gol. Quem sabe vai ser amanhã, hein, rapaz? Achei que você ia falar que você estava na missa amanhã. Também achei que ele ia falar isso. Amanhã eu vou estar rezando em oração. Ele ia subir um monte, ia lá para o monte de orar. Eu vou à missa toda semana. Eu sou um cara que eu tenho mais para agradecer a Deus do que para pedir. Eu acho que é isso que nós temos que fazer mais na vida. Paz, aquilo que nós vimos lá na faixa de Gaza ontem, Israel. Ô, gente, vamos pensar mais na paz, vamos ter mais harmonia, ser mais gracioso, vamos preocupar com o próximo, vamos ajudar, que eu acho que a gente vai ser muito mais feliz. Boa! Mas o lateral recebeu uma valorização salarial recentemente. Está por cima o Kaique Anvésio. O garoto está com tudo e não está prosa, né, Júnior Brasil? Eu acho que desde que ele assumiu a titularidade no lugar do Marlon, ele mostrou qualidade na defesa, mostrou qualidade na armação,
mas precisa de aprender a finalizar um pouquinho mais. Mas o garoto vai longe, ele tem futebol, ele tem personalidade e tem o bigodinho, né, rapaz? Que mostra a personalidade do garoto. Gosta de homem com bigode? Você acha Isso, bacana? homem com bigode, sem bigode, para mim não está com nada. Mas se ele tiver faltando bigode, tiver faltando cabelo, tiver faltando barba, quer fazer a cirurgia, a minha clínica resolve o problema dele, aí é tranquilo, tá certo? Qual que é a clínica? Faz a propaganda direito. No Instagram, @BTCapilar. No site lá, Brasil Transplante Capilar. Então é lá que você vai realizar o sonho, voltar a ter aquele cabelo bacana e poder ficar igual Elvis Presley era antigamente, meu amigo. Ele colocou o Cauã numa lista dos 60 mais promissores do mundo, dos jovens. Ou seja, que responsa, hein, Elvésio? Rapaz, se eu tivesse lá até no 1000º lugar, eu estaria feliz da vida, né? Porque o sonho dessa garotada toda, de muitos meninos aí, é serem jogador de futebol na várzea. Se ele na várzea é titular, maravilha. Se ele passa para a 4ª divisão, já é um negócio excelente. Agora, se ele chega a um time grande, igual o Cruzeiro, Atlético, Flamengo, São Paulo, é um orgulho muito grande. Agora, quando você cai nos 60 no mundo, amigo, é muito orgulho. E aí tem que trabalhar, é mais responsabilidade, né, Júnior? Brasil Transplante Capilares. Ofertando Brasil Transplante Capilar. Vamos lá, Brasil Transplante Capilar. Está ofertando essa blusa para você. É bonita, hein? Aí eu quero que você me diga um número de 1 a 405. 405? 405. Diz aí pra gente. Rapaz, eu gosto muito desse número. 222 para o privilegiado aí a camisa do Cruzeiro. Vou te falar, eu não tenho tanta esperança com o Brasil, não. Seleção brasileira precisa de muito treino, precisa de muito, o que é que fala? Aquele negócio, todo mundo jogar, treinar mais, e quando o cara pensa em tocar a bola, o outro já sabe o que vai fazer. É isso que está precisando na seleção brasileira, entrosamento. E o nosso treinador vai ter muito trabalho com isso. Primeiro que a seleção brasileira, você jogar em uma seleção, é um negócio difícil, porque você reúne os caras em 3, 4 dias e já tem jogo, então é muito difícil fazer esse grupo jogar junto, né, amigo?